Boa noite a todos. Vamos ficar de pé, iniciar com o canto. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homens, a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e ilumina, quer pureza, quer vida, quer luz. Só vocês. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Felipe e São Tiago. Podemos sentar. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui na igreja, das pastorais diversas, sobretudo das pastorais ligadas à dimensão litúrgica, acolhimento, ministério de música, coroinhas, cerimoniários, ministros da Eucaristia, equipe de leitores, liturgia, acolhimento, também o pessoal do PASCOM e os das demais pastorais, terço dos homens, né, que hoje teria o terço, também os nossos irmãos da... esqueci agora. Todo mundo que está aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos, também os que vêm de outras paróquias e também aqueles que nos acompanham pelas nossas mídias digitais, né? Muita gente dizendo aqui que já está acompanhando pelo Facebook da nossa paróquia. Nós acolhemos a todos, então, para essa noite de formação, que é uma formação litúrgica. Desde que eu cheguei aqui em 2018 para 2019, essa é a terceira etapa, né, da nossa formação litúrgica. Tivemos a primeira em 2019, que nós falamos da missa parte por parte, né? Tivemos a segunda em 2020, que nós falamos dos demais sacramentos, dos demais celebrações sacramentais durante a pandemia, e vocês falando estica, a gente esticou até onde deu. E esse terceiro módulo da nossa formação, hoje nós retomamos a celebração da missa e dos sacramentos, porém numa perspectiva histórica. O que é isso, padre? Traduz, tecla SAP. Hoje, até sexta-feira, nós vamos falar da missa e dos sacramentos durante a história da igreja. Hoje nós temos na nossa mente bem claro de como é a missa, não é? Qual é o rito da missa, e todos nós já participamos de um batizado, de um casamento, de outras celebrações, até de ordenações, e sabemos como é, mais ou menos, né? O que nós vamos ver nesses dias é como eram, na verdade, as celebrações nos diversos períodos históricos da igreja. Como foi a evolução
das celebrações, dos ritos sacramentais nos períodos que nós não vivemos. Para que isso? Para que a gente dê cada vez mais valor à nossa igreja, à riqueza espiritual, ao patrimônio espiritual da nossa igreja, para que a gente conheça um pouquinho melhor da onde vêm os ritos e da onde vêm todas as celebrações, como chegou até o dia de hoje. E começou de um modo, e hoje nós temos uma parte importante do nosso rito, do rito da missa e dos demais sacramentos. Muito bem. Hoje nós vamos nos deter nessa 1 horinha que nós temos. O padre vai ser fiel na 1 hora, não vai passar. Nessa 1 horinha que nós temos, nós vamos aprender e meditar um pouco sobre a liturgia da igreja na primeira era cristã, que é considerada e chamada era apostólica. Por que, padre, era apostólica? Porque é o tempo exatamente, como a gente viu na homilia hoje, da primeira pregação. Depois de Jesus, quando Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, ele deu um mandato aos apóstolos: ide por todo o mundo, batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e anunciai o Evangelho. E a partir desse mandato apostólico, os apóstolos partiram em missão. Chegando nas suas missões, os apóstolos uniram a eles outros homens que foram sendo colaboradores dos apóstolos. E essa realidade da igreja que a gente chama de primitiva. Por que primitiva? Porque é a primeira, o primeiro modelo de igreja. A igreja primitiva começa na era apostólica, que é mais ou menos a partir do ano 33 depois de Cristo, até mais ou menos o ano 300 depois de Cristo. É considerada a era apostólica, ou seja, os 3 primeiros séculos da igreja são considerados a era apostólica. O nosso objetivo aqui não é transformar vocês em experts na liturgia da igreja, mas é falar algumas curiosidades, algumas coisas importantes que nós vamos entendendo a evolução do processo litúrgico e como a igreja rezou desde o início, lá no ano 30 até agora. O importante, mais importante, é termos a noção de que a igreja, desde o primeiro instante, desde a primeira hora, sempre foi uma igreja de oração, onde as pessoas iam para o culto litúrgico, principalmente para rezar e ouvir a palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Começamos então com essa era apostólica, que eu já contextualizei. É essa era que começa com os apóstolos e depois com a segunda geração, que são depois que os apóstolos morrem. O último a morrer, quem foi? Quem lembra? Qual foi o último apóstolo que morreu? O único que não foi assassinado? O mais jovenzinho? João, parabéns. João foi o último apóstolo a morrer, muito provavelmente entre o ano 90 e o ano 95 depois de Cristo. Depois da morte de João, se encerra o período apostólico, o primeiro período apostólico. E os apóstolos, claro, deixaram seus sucessores. E esses sucessores foram levando adiante em cada local onde os apóstolos morreram, eles deixaram sucessores e esses sucessores foram levando também a missão. Então essa é a era apostólica nas suas várias gerações. Após a Páscoa, então, os discípulos começam a pregar, vêm os apóstolos, eles morrem e depois
nós temos exatamente os outros que ficam no lugar dos apóstolos, que começam a ser chamados de episcopos, do grego, que na nossa tradução é bispo. Então, essa nomenclatura é própria da Igreja Católica desde o início. Episcopo é aquele que olha de cima, que está de cima e observa tudo. A palavra episcopo quer dizer isso. Então, bispo é aquele que tem a missão de olhar tudo, reger tudo e governar tudo. Então, os primeiros bispos, herdeiros dos apóstolos, começam também a anunciar o Evangelho, e a igreja, como líamos ontem nos Atos dos Apóstolos, ia crescendo, ia se tornando cada vez mais forte. Conforme ela ia espalhando pelas comunidades, o Evangelho ia chegando, a igreja crescia, ia se organizando, ia se tornando mais forte. Nem as perseguições que começaram após o ano 70 foram capazes de diminuir esse crescimento da igreja. Muito pelo contrário, quando começaram os martírios, ou seja, os assassinatos dos cristãos por causa da fé, aí que a igreja começou a crescer. Se os romanos acharam que iam nos destruir com o assassinato, com a perseguição, eles nos ajudaram e muito a que a igreja tomasse mais corpo e mais força. No que diz respeito à liturgia, às celebrações dessa época, ou seja, do ano 30 até o ano 300, algumas coisas nós temos que ter em mente. Nós não temos muita documentação de como era a missa, de como eles rezavam. Não há documentos daquela época que atestam isso, a não ser o primeiro catecismo que foi escrito pelos apóstolos, muito provavelmente por São Paulo, o primeiro catecismo chamado Didaqué, que na Didaqué fala da celebração da Eucaristia. Nós vamos ver daqui a pouco. É o único documento apostólico que fala da missa. Nós temos alguns testemunhos da época, mas que não são documentos oficiais do magistério da igreja. Por exemplo, o testemunho de Santo Irineu, que a gente vai ver daqui a pouco. Nós não temos da era apostólica, do ano 30 ao ano 300, nenhum exemplo de missal, né? O livrinho que o padre usa para rezar a missa. Não temos nenhum exemplo de lecionários, não temos. Nada disso nos ficou dessa época. Se eles utilizavam algum tipo de texto, nós não conhecemos. Até hoje, nem nos escritos que foram descobertos ao longo da história, nenhum desses eram litúrgicos. Mas nós sabemos, temos certeza absoluta que desde o primeiro momento eles celebravam a missa e celebravam os sacramentos. O testemunho primeiro que nós temos é nos Atos dos Apóstolos, quando lá diz que os cristãos eram perseverantes na oração e na fração do pão. Fratio panis. É a primeira nomenclatura para a missa. Fração do pão. O gesto de Jesus partir o pão, que ele é reconhecido por todos, mesmo ele ressuscitado, ficou marcado no coração da primeira geração dos cristãos. Então eles começaram a conhecer a missa como a Fratio panis, a fração do pão. Depois, ao longo dos séculos, nós vemos exatamente alguns aspectos interessantes. O primeiro século, que vai do ano 1, que é o ano do nascimento de Jesus, até o ano 100,
nós temos alguns aspectos interessantes. Onde os cristãos se reuniam? No primeiro século, na sinagoga. E aí eu vou explicar. Por quê? Sinagoga, para quem não sabe, é o local da oração judaica, do povo de Jesus, do povo de Israel. O povo de Israel, eles têm dois lugares de culto. Tinham o templo, que Jesus tanto fala, até expulsou os vendilhões, que era um só em Jerusalém, era o lugar do sacrifício, e espalhados em diversos lugares haviam as sinagogas, que eram, entre aspas, templos bem menores, onde não se podia fazer sacrifícios para Deus, mas só ouvir a palavra. Então, nas sinagogas, eles ouviam a palavra. Depois de ouvirem a palavra na sinagoga, o que acontecia? Quem era cristão ficava, todo mundo que não era cristão ia embora, quem era cristão ficava para a segunda parte, que era a fração do pão. Ou seja, entendam, logo depois do início da pregação dos apóstolos, os cristãos estavam unidos ao povo do Antigo Testamento, ao povo ainda que rezava como no Antigo Testamento, ao povo judeu. Havia uma comunhão, meio difícil, mas tinha um pouquinho de comunhão, porque eles emprestavam as sinagogas para os, eles não chamavam de cristãos, chamavam de nazarenos, porque acreditavam na palavra de Jesus. Então os nazarenos, que para eles era uma seita saída do judaísmo, começavam a rezar ali. Mas padre, não tinha problemas isso? Do nosso ponto de vista, não tinha problema nenhum. Por quê? Porque a nossa tradição religiosa, litúrgica, tem origem na ceia judaica. Na ceia que eles fazem na Páscoa e que eles recordam a saída do Mar Vermelho, a saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho. Eles fazem uma ceia, né? Onde eles comem o cordeiro. A nossa ceia pascal, a missa, que é uma ceia, recordava um pouco aquela ceia judaica, mas em vez do cordeiro, quem era consumido era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então havia toda uma simbologia parecida. Então, para os judeus, eles achavam esquisito que depois a gente quisesse comer o pão, mas achavam que era uma festa, era uma confraternização. Eles não entendiam e deixavam. Mas para nós cristãos era uma festa sim, mas não uma confraternização. Era a festa da Eucaristia. Que dia os cristãos primeiros se reuniam? O dia sagrado para os judeus é o sábado. Então os cristãos se reuniam também no sábado, à noite. Nas vésperas já do domingo, mas no sábado. Isso foi um problema no início? Não. Mas depois, como a compreensão teológica foi se aprimorando, estabeleceu-se que o dia do Senhor era o domingo. E no final do século I para o século II, começa exatamente a celebrar no domingo. Já disse isso, repito, por causa dessa compreensão nova, teológica, mas também teve um caso difícil, porque a boa convivência entre nós cristãos e os judeus acabaram. Durou até o ano 70 mais ou menos. Depois eles nos expulsaram. Fomos expulsos da sinagoga, não podíamos nem mais ouvir a palavra junto com eles. Brigaram.
Quando eles viram que o cristianismo estava crescendo muito, aí a gente vai perder fiel. O que eles fizeram? Fora. Quem é nazareno? Fora. Não pode nem entrar na sinagoga. Fomos expulsos. E aí, também inspirados e por isso, começamos a passar a celebrar no domingo, porque no sábado não era mais possível. Como era a liturgia no primeiro século? Como eu disse, nós não temos documentos. Acreditamos que ela era espontânea, meio espontânea, né? Sabíamos que havia o rito da fração do pão, isso não tem dúvida. Que havia oração sobre o pão, que havia leitura dos papiros do Antigo Testamento, que hoje é fácil a gente ler, não é? Está ali o livro, né? O lecionário, tudo direitinho, é só achar ali. Mas naquela época, não era fácil não. Eram rolos de livro, de pergaminhos de pele de carneiro. Não era escrito em papel, não tinha papel. Era pele de carneiro seca. Então, era escrito com tinta à mão. Então, você queria ler o livro do profeta Isaías, era um baú cheio de rolo, de pergaminho. Ah, quer ler? Tem que procurar ali. Você procura ali onde é que está o que você quer ler, aí a gente entende, né? Jesus, quando entrou na sinagoga de Nazaré e abriu o livro, ele foi lá no baú, pegou o primeiro que ele achou, o Espírito Santo ajudou, quando ele abriu, estava escrito lá: o Espírito do Senhor repousa sobre mim e me ungiu para anunciar a boa nova. Era assim, era um baú com cada profeta. E ali eles liam a palavra, que naquela época, no primeiro século, não tinha o Novo Testamento ainda. Por quê? Estavam escrevendo ainda. O primeiro texto do Novo Testamento é do ano 58, 59, que é exatamente a carta aos Tessalonicenses. É o primeiro texto do Novo Testamento. Qual o primeiro evangelho que foi escrito? São Marcos, no ano 60 mais ou menos. Marcos foi o primeiro texto a ser escrito do evangelho. Então só a partir da segunda metade do século I, do ano 50 para lá, que começaram a ter os livros do Novo Testamento. Mas eram cartas que estavam circulando, ninguém tinha ido ainda compilado para ler na missa. Isso foi muito tempo depois. No século II, qual é o panorama do segundo século? A partir do ano 100, algumas coisas mudam. Por exemplo, já tinha tido a briga entre judeus e cristãos, já começava a grande perseguição. Jerusalém já tinha sido incendiada pelos romanos no ano 70. Os romanos invadiram Jerusalém, botaram o templo abaixo, incendiaram tudo que puderam. A perseguição aos cristãos começou veemente. Nero já tinha colocado fogo em Roma, também que ele era débil mental, e botou a culpa nos cristãos. Tudo de Nero era botar fogo. Ele botou fogo em Roma e acusou os cristãos para que o povo odiasse os cristãos. Mas, por outro lado, se um panorama era difícil, havia muitos sinais de esperança. A igreja lá em torno de Jerusalém crescia. A gente leu nos Atos dos Apóstolos. Mas também crescia a comunidade de Roma. Mesmo com toda a perseguição do débil mental do Nero e dos seus sucessores, a igreja continuava a crescer também em Roma. E aí a gente vê o primeiro grande aspecto. Começa a crescer uma comunidade lá em Israel, Oriente, com sua tradição religiosa e litúrgica, e ao mesmo tempo uma tradição religiosa e litúrgica em Roma, que vai culminar depois
nos dois ritos, o oriental e o ocidental. Então começa aí, exatamente. Conforme Roma vai crescendo, eles também vão crescendo na fé, vão crescendo na celebração dos sacramentos, da liturgia. Com a perseguição, onde é que eles se reuniam no século II? Nas casas, chamadas domus ecclesiae, casas da igreja. Os cristãos abriam as suas casas para a celebração da missa, que era muito rápida. Por que era rápida? Porque naquela época, como hoje, tinha muita denúncia, né? Todo mundo gosta de denunciar a gente, né? Havia muita denúncia. Então, para ganhar dinheiro, os cristãos eram denunciados sempre pelos outros. Então, se alguém desconfiasse, seu vizinho estava celebrando a missa, ia lá e avisava a polícia, as autoridades, e todo mundo daquela casa ali era morto. Então, desse modo, as missas eram bem rápidas, mas eles celebravam nas casas, né? Eles tinham um jeito, tinha tudo preparado como se fosse uma festa, mas era a celebração da missa. Se alguém entrasse de repente, não, eles estão comemorando o aniversário de alguém. Era mais ou menos assim. Em Roma, além de celebrar nas casas, que era mais difícil, porque havia muito mais vigilância lá na capital do império, eles começaram a celebrar nas catacumbas, nos cemitérios. E aí nasce uma realidade da igreja, que é a oração nos cemitérios. Tem católico que tem medo de entrar no cemitério, né? Não precisa. O cemitério sempre foi local da igreja, da oração, desde o início. Os cristãos se reuniam nos cemitérios para celebrar a missa. Eu tive a oportunidade de ir duas, aliás, lá em Roma, duas catacumbas, de Santa Domitila e de São Sebastião. Fui lá, não sei quantos metros abaixo do nível do chão, e vi, né, os altares, os desenhos, os túmulos dos primeiros mártires, muito bonito. Os cristãos celebravam ali. E celebravam já no século II, já estava praticamente institucionalizado que a missa seria no domingo. E como era a liturgia no século II? Ela começava a adquirir o que a gente chama de uma pré-forma. Como assim? Duas ceias bem definidas: a ceia da palavra e a ceia da Eucaristia. Tem um texto que vai dizer, acho que é de São Tertuliano, que ele já vai dizer no século II que a Eucaristia não seja dada a quem não tem fé e a quem não é da igreja. Aquela história da Eucaristia para todo mundo, a Eucaristia para os fracos, isso não é do início da igreja, não. A igreja sempre destinou a Eucaristia para aqueles que estivessem preparados. Isso não é invenção da Idade Média, como os alemães falam, não. A Eucaristia sempre foi destinada aos católicos, sempre, e aos que vivem a fé. Então a liturgia, ela já adquiria uma pré-forma, que era exatamente essa compreensão de duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. As leituras, os textos dos apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas de João, começam a circular nas comunidades. Começa-se a chegar o texto, evangelhos diversos, evangelho de Marcos, Mateus, João, Lucas, evangelho de Tomé, evangelho de Tiago, vários evangelhos começam a circular e eram até utilizados em algumas comunidades, e aí começa a ter um problema, o problema da autoridade e da autenticidade. E a igreja percebe, olha, a gente vai ter que organizar isso aqui, porque são muitos textos,
muitos evangelhos, muitos não sei o que lá, e a comunidade pode ficar confusa. E aí começou a se pensar em fazer o que foi feito por São Jerônimo, a Bíblia. Começa aqui, no início do século II, quando se percebe que tem muito texto, de um dizendo que é de Paulo, outro dizendo que é de Pedro, e precisava se organizar tudo. E a igreja começa a delimitar critérios para que os textos fossem lidos também na liturgia. No início do século II para o século III, começa a devoção a quem? A quem? A primeira devoção à Virgem Maria. Theotokos, Mãe de Deus, século II. As primeiras orações marianas. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, século II para o século III. Começa então as primeiras orações e celebrações em honra da Virgem Maria, século II para o século III. Século III, qual era o panorama da igreja? A igreja já estava bem estabelecida em Jerusalém, na Palestina, e começava a crescer para o lado de cá, em Roma, na Grécia, na Macedônia, na Romênia, chegando até já à Espanha, que é já bem para cá, quase América. Espanha. Então começam a se estabelecer novas comunidades ocidentais. O norte da África começa a ser evangelizado também. Surge o grande Santo Agostinho. Então a igreja no Ocidente está em expansão. E com isso começam outras maneiras de se celebrar. Onde se reuniam os cristãos do século III, começam a se edificar os primeiros locais de culto, locais única e exclusivamente dedicados à oração. Eclesias, igrejas, são as primeiras no século III, dedicadas à Virgem Maria e a Jesus. Os cristãos começam a sair das suas casas, porque a perseguição vai diminuindo. Ao longo do século III, a perseguição vai diminuindo até chegar no século IV e ela acabar. Então os cristãos já vão sentindo mais necessidade de fazer locais próprios de culto. Então as primeiras igrejas começam a ser erguidas, locais só para oração. Começam a celebrar no domingo e rezar os salmos durante a semana. Antigamente só iam ao culto dominical, mas depois, a partir do século III, começa a se estabelecer que também nos dias de semana se rezem ao menos os salmos. E a partir do século III começam a surgir os primeiros livrinhos, os primeiros, com algumas orações escritas em Roma, no norte da África, algumas orações que hoje a gente pode chamar de oração eucarística. Surge a oração eucarística segunda, que é essa mais comum que a gente reza na missa. Ela é do final do século II para o início do século III. E começa a acontecer algo que era importante, já tinham percebido no século passado, que é exatamente ordenar os livros na Bíblia. Perceberam? Não, nós temos que fazer uma Bíblia. E aí pegaram os livros do Antigo Testamento, que havia já estavam nos rolos lá, já estavam bem organizados, pegaram os livros do Antigo Testamento
e escolheram alguns livros e cartas apostólicas para colocar no Novo. Qual foi o critério? Foram vários critérios: autoridade, autenticidade, estilo e, claro, a ação do Espírito Santo, para no meio de tantos que existiam, escolherem exatamente aqueles que eram inspirados por Deus. Então entraram no Novo Testamento os livros que a gente conhece hoje, considerados na época dos concílios de Hipona e Cartago, os livros inspirados. Se formou o cânon e deram a São Jerônimo, que era secretário do Papa na época, a missão de traduzir todos aqueles textos escritos em grego e em hebraico, o hebraico Antigo Testamento em grego novo, para o latim. E aí a primeira Bíblia cristã Vulgata é formada em latim por São Jerônimo no século já início do século IV. Começa-se um ritual no final do século III, que vai durar até o século VI, que é o ritual da iniciação cristã, ritual catecumenal. E aí, como a igreja ia crescendo, era preciso chamar as pessoas para que elas fossem instruídas na fé e começassem a fazer um processo junto com a igreja. Esse processo ele era instrutivo, da pessoa conhecer a verdade da fé, e litúrgico. E aí que a liturgia começa a se consolidar, porque era preciso inserir aquelas pessoas que vinham da fé pagã ou vinham de outras realidades nas verdades da fé. E isso, para cada momento, tinha um ritual. E na mistura desse monte de ritual foram se configurando os primeiros ritos litúrgicos. No que diz respeito à missa, nós temos já uma organização bem clara. E quem nos atesta isso não é o Padre Márcio, não. É Santo Irineu, se eu achar, desculpe, São Justino, mártir do século II para o século III. Ele escreveu deixa eu ver aqui se eu não estou errando o nome do santo. Achei. Então, achei. São Justino mesmo vai dar o primeiro grande testemunho de como era a missa. Por isso que eu gosto de papel, eu detesto o negócio de internet. Eu gosto de papel na minha mão. Ele teve que dizer ao imperador como é que era o culto cristão. E aí ele diz: os cristãos se reúnem assim, a celebração da missa é assim. No dia que se chama do sol, qual era o dia do sol? Sunday. Dia do sol é o domingo. Celebra-se uma reunião de todos os que habitam nas cidades e nos campos. Nessa reunião se leem, à medida que o tempo permite, as memórias dos apóstolos. Quais eram as memórias dos apóstolos? Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas.
Leem-se também os salmos e os profetas. Certamente depois entrou o Evangelho, que também eram escritos por apóstolos. Em seguida, quando o leitor termina, o presidente, em suas próprias palavras, faz uma exortação. O que é isso? A homilia. E um convite para que imitemos esses belos exemplos. Depois, nós nos levantamos todos de uma vez e elevamos a Deus as nossas preces. Quando terminam, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água. E o presidente, segundo suas forças, também eleva a Deus suas preces e eucaristiza, e todo o povo aclama dizendo amém. Prosseguindo, vem a distribuição e participação dos alimentos eucaristizados, a comunhão. Envio por meio dos diáconos aos ausentes. Também era levado às pessoas naquela época que não podiam ir à missa, por causa da perseguição. E por fim, eles dão graças a Deus, rezam o Pai Nosso e terminam. Esse é o testemunho mais antigo e mais completo de missa. São Justino, século II para o século III. Então, já naquela época, há 1700 anos atrás, já se tinha uma estrutura bem clara da missa. E a missa era, sim, já celebrada nesses moldes. Tinha quem presidisse, tinha quem lia, tinha quem ajudava na comunhão, como é hoje, né? Claro, guardadas as devidas proporções. Até aqui tudo claro? Alguma pergunta até aqui? Está muito chato? E os outros sacramentos? Vocês vão perguntar. Só se tinha missa? Não. O batismo, nos 3 séculos da era apostólica, era muito difundido, né? Seja na Bíblia, a gente via os diversos batismos de conversão que os apóstolos faziam, mergulhando na água, né? Tinha a imersão da água, mas também outros sacramentos. A crisma, por exemplo. Nessa época não havia separação entre batismo e crisma, não tinha ainda. A crisma, ela era totalmente ligada ao batismo, porque depois de imergir a pessoa na água 3 vezes, os apóstolos impunham as mãos sobre a pessoa e invocavam sobre ela o Espírito Santo. Então, batismo e crisma eram dados a todos do mesmo tempo. A separação foi feita bem depois. Confissão. Como é que era a confissão nesse tempo? Vocês iam adorar a confissão. Era maravilhosa. A confissão, ela era uma vez só na vida. Só se podia confessar uma vez na vida. E essa confissão ela era pública e comunitária. Então eles se reuniam, aí chegava Aurinda, se confessa, é sua vez. Aí Aurinda se levantava e dizia: eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo. Muito bem, a sua penitência é rezar 1000 Ave-Marias. Era sempre coisa longa assim. Aí vinha Lourdinha, levanta Lourdinha, ui, até caiu aqui, diz seus pecados. Lourdinha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, até o último. E o padre ia dando a penitência publicamente a cada pessoa. A confissão era assim. Por isso que era uma vez na vida, né? Imagina. Era uma vez na vida só. E era antes do batismo. Era uma outra dinâmica, né?
Depois do batismo, a mentalidade era que não se precisava mais de confissão, porque você já estava perdoado de todos os seus pecados. Por isso que muita gente deixava para se batizar quando? Antes de morrer. Muita gente, um exemplo famoso é do rei Constantino, né? Ele deixou para se batizar no último dia, porque ele sabia que ele era um traste, né? Que ele ia voltar a pecar e não ia poder confessar mais. Então ele deixou para se batizar no último dia. E era uma prática, por esse modelo de confissão, era uma prática. E outra é que muita gente não queria confessar, né? Publicamente, mas não se confessavam todos os pecados, não. Só se confessava adultério, assassinato e apostasia. O que é apostasia? Era exatamente deixar ou trair a fé. São esses 3 pecados principais. Os outros eram considerados veniais. Então, você confessava, adulterou, tem que confessar. Matou alguém, confessa. Traiu a fé, tinha que confessar também. Então, era público. Imagina, né? Hoje, um casal, está lá o casal, o marido e a mulher, o marido levanta. Traí a minha esposa, na frente de todo mundo, né? Não devia ser fácil isso, não. Unção dos enfermos. Já existia. É antiquíssima a unção dos enfermos. Nos atesta a carta de Tiago, que está na Bíblia. Algum de vós está enfermo? Diz Tiago. Chame os padres da igreja, para que orem sobre ele, sobre o doente, impondo-lhes as mãos e ungindo com óleo em nome do Senhor. Já havia o óleo dos enfermos, lá no tempo de Tiago, século I. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o aliviará, e se tiver pecado, receberá o perdão. Esse é o texto da unção dos enfermos. Sempre existiu na igreja o costume de rezar pelos doentes e tinham seus presbíteros, os padres, desde o início. Tem gente que diz que acha que os diáconos deveriam dar unção. Não é da tradição da igreja, não. Sempre, desde o início, foram os padres a dar a unção dos enfermos, porque a unção dos enfermos está ligada ao perdão dos pecados. O diácono não pode perdoar pecados em nome de Deus, mas o padre tem essa autoridade. Então, a unção dos enfermos era ligada ao perdão dos pecados e à cura, os 2 aspectos já na era apostólica. Como era a ordem, como se ordenavam os padres? Nesse aspecto, a nossa parte sempre foi confusa, né? Quando fala de padre é sempre confuso. Na era apostólica, a ordenação dos padres e dos bispos era uma confusão. Nós não podemos distinguir quem era quem pelo Novo Testamento, porque o rito era o mesmo. Só aos poucos se foi separando a ordenação de um e de outro. Mas nos primeiros séculos parecia que todo padre era bispo, a não ser que fosse uma comunidade muito grande e que precisasse de mais de um padre. E aí aquele bispo ordenava um ajudante, que não podia ser 2 bispos, então o que ordenava o outro era o padre. Então, olhando pelos textos até bíblicos, a gente não tem muita clareza de como é que era. Mas se sabe já, e isso é fundamental, 2 coisas, que eram homens, sempre foram homens, desde a primeira hora, e a segunda coisa, que havia o rito da imposição de mãos. Como até hoje, né? O bispo botou um dia
2 vezes a mão na minha cabeça, né? Para ser diácono, para ser padre. E só, tá bom, chega. A imposição das mãos do bispo. E já nessa época, para se ordenar um novo bispo, um bispo não poderia ordenar outro bispo. Para se ordenar um novo bispo era preciso 3 bispos vizinhos. Desde essa época. E aí começa-se essa separação. Quando se percebe que tem que ordenar um novo bispo para aquela comunidade, chama-se mais 3. E ali os 3 oram, impõem as mãos e se tem um novo bispo. Mas nos textos da Bíblia a gente não consegue diferenciar muito não. Os diáconos, muito claro, Santo Estevão, né? Precisavam lá, os apóstolos estavam com dificuldade para poder servir aos doentes e às mesas, então ajudar os pobres, ou a gente prega ou a gente cuida dos pobres. Então vamos instituir os diáconos para que eles possam cuidar dos pobres. A missão primeira do diácono é cuidar dos pobres, sempre foi. E aí a gente vê Estevão, Próculo, Nicanor, Pármenas, Simão e todos os 7 primeiros diáconos que são ordenados para cuidar dos pobres. O celibato, nessa época apostólica, ele era opcional, mas os bispos tinham que ser celibatários. Ele era estimulado, mas não era obrigatório. Até porque os apóstolos todos, tirando João, tinham esposas, né? Mas largaram, eles deixaram a família para poder servir o evangelho. E o matrimônio, por fim, estamos acabando. Era o mais difícil nessa época, século I, segundo e terceiro. Por quê? O matrimônio, ele era reconhecido, né, como uma instituição natural, ou seja, naturalmente os homens se unem com suas mulheres para constituir uma família. Mas por que ele não foi elevado logo à dignidade de sacramento? Por causa de em algumas realidades se vinculou que sexo era pecado. Até o sexo entre marido e mulher. Então, alguns casais achavam naquela época que não deviam ter as suas núpcias. Imagina. Porque achavam que toda relação sexual era pecado, porque tudo que era do corpo era pecado, que só precisavam viver a fé e viver as coisas do alto. E essa compreensão errada dos primeiros séculos impediu que houvesse um sacramento do matrimônio logo nos 3 primeiros séculos. Só veio depois. Havia sim o matrimônio, mas depois de se gerar os filhos, os esposos praticamente eram irmãos. Quando cumpria a obrigação de gerar os filhos, depois praticamente se tornavam irmãos. Era uma coisa esquisita que ninguém entende, mas era uma mentalidade da época, né? Tem muita gente do Nordeste antigo que ainda é assim, né? Vem daí. Mas isso é completamente errado. Dentro do matrimônio, o sexo é uma bênção, como manda a igreja. Mas naquela época havia uma dificuldade da compreensão do matrimônio. Séculos 1, 2 e 3. Isso foi terminando no século III. Então, por isso o matrimônio ele é pouquíssimo falado nesses primeiros documentos da igreja. Se fala de todos os sacramentos, estão claros. Na Bíblia não está claro o sacramento do matrimônio, tá? Não está, nem fala. Fala que
Priscila era esposa de Áquila, e só. Mais nada. Não fala nem um A e nem um B. Eram esposos e acabou. Então o matrimônio ele tinha ainda dificuldade de compreensão. Aos poucos os cristãos vão compreendendo a beleza e a importância do sacramento do matrimônio. Tá certo? Então, nesse primeiro dia, nós falamos bem aí sobre a liturgia, a missa, os demais sacramentos nos 3 primeiros séculos, chamada Era Apostólica. Alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? Alguém do Facebook tem questão também? A Delma perguntou se não existia casamento. Existia, mas ele era uma instituição natural. Ou seja, naturalmente o homem se unia à sua mulher para formar uma família. Mas o sacramento matrimonial, um rito matrimonial, não existia não. Devia existir alguma celebração pública, que a pessoa publicamente dizia que estava casado com a outra. Mas nós não temos registros disso, nenhum tipo de registros. Porque existia essa dificuldade na compreensão da beleza matrimonial, né? Mas existiam as famílias, até os pagãos, eles se uniam em matrimônio, só não eram fiéis, mas um ao outro. Mas eles se uniam em matrimônio. Mas, no que diz respeito aos cristãos, nos 3 primeiros séculos, o matrimônio não tinha um caráter sacramental, não tinha um rito, não tinha uma celebração pública. Era alguma coisa meio que civil, né? Meio que para mostrar para a sociedade que não tinha muito a ver com a fé. Assim eu compreendo, né? Respondido? Mais alguém? Muito bem. Hoje então nós fizemos o itinerário dos 3 primeiros séculos. Amanhã, continuando a nossa história das celebrações, nós vamos falar dos outros 3 séculos, né? Chamada de Era Pós-Apostólica, que foi um período muito difícil para a igreja, né? Antes da Idade Média, né? Antes de começar a Idade Média, foi um período muito conturbado, mas que a igreja continuou milagrosamente, misteriosamente crescendo e se expandindo. Então amanhã, a Era Pós-Apostólica, teremos a missa 19 horas e depois da missa a nossa segunda palestra. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, o Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Agradeço a quem está aqui presencialmente, bastante gente, agradeço quem nos acompanhou pelas mídias digitais. Uma boa noite, um bom descanso, vamos em paz, Senhor nos acompanhe.